E um outro texto que mostra isso, que eu quero terminar falando dele, é Gálatas 4:4, que é um outro texto que mostra o timing de Deus também. Nós precisamos lembrar constantemente que Deus controla todos os detalhes da nossa vida pessoal. Como eu disse, o fato de Deus ser soberano, geralmente na nossa mente, dá a ideia de um Deus que controla os astros, as estações, é verdade. Mas Deus também é soberano nos detalhes da nossa vida, nessas pequenas coincidências que acontecem, que são decretos de Deus acontecendo na história. Quando a gente olha, por exemplo, para as palavras de Jesus, ele fala que ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida, ou seja, a nossa vida e a nossa morte está decretada por Deus. Ele controla exatamente quantos dias nós teremos de vida. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. E não é apenas uma informação geral que Deus tem, não é apenas algo intelectual. É porque Ele controla tudo isso. Ele tem o controle de todos esses detalhes. Ele controla o voo dos pássaros. Ele controla a provisão do lírio do campo, das nossas vestes, tudo isso. Deus controla cada detalhe da nossa vida. Então nós precisamos constantemente lembrar disso, porque infelizmente hoje no meio evangélico as pessoas não acreditam mais nisso. Nesse mesmo debate que eu fui, até postei um videozinho na internet, no Facebook, no Instagram, e eu comento, falo assim, olha, Deus controla o preço da gasolina, do diesel, da comida, Deus controla tudo isso. E o pessoal comentou aí embaixo, nada a ver, onde já se viu Deus controlar o preço do dólar? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o meio evangélico? O que aconteceu com o meio evangélico? Então quer dizer que o dólar, Deus não tem controle sobre o dólar? Deus fica surpreso, nossa, o dólar subiu, né? Poxa, vou vender umas libras aqui, uns euros, para ver o que eu faço, né? Porque, nossa, o pessoal lá embaixo está sofrendo, viu? Se eu não fizer alguma coisa... Não, ele controla tudo, mas o meio evangélico não ignora essa verdade, né? Mas nós não. Olha o que diz aí Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu quero destacar aqui essa expressãozinha plenitude do tempo. O que Paulo está querendo dizer é que no momento certo, no momento exato em que Deus decretou, Jesus veio ao mundo, Jesus encarnou. É isso que Paulo quer dizer aqui. Não veio nem antes, nem depois. Foi no momento certo. Deus instituiu, vai ser ali. E Jesus encarnou naquele momento. Mas de modo ilustrativo, ao longo da história da igreja, tem um historiador chamado Philip Schaff, que escreveu vários livros de história da igreja, e ele comenta que essa expressãozinha, ou ele ilustra essa expressãozinha aqui, plenitude do tempo, falando que todas as circunstâncias que coincidiram na encarnação de Jesus, a questão política, a questão social, a questão cultural, tudo isso favoreceu a expansão do evangelho. Então foi a plenitude dos tempos, diz o Philip Schaff, foi a plenitude dos tempos porque foi o momento exato para que o evangelho se expandisse do jeito que se expandiu. É muito interessante isso, não é isso que Paulo está pensando aqui, mas essa análise histórica ilustra isso, porque o Philip Schaff fala assim, olha, em primeiro lugar, quando Jesus encarnou, você teve o testemunho judeu já abrangia o mundo antigo praticamente inteiro, por conta do exílio, por conta da diáspora, por conta disso tudo, os judeus tinham se espalhado já. E aí todo mundo conhecia o testemunho da religião monoteísta, a lei de Deus. O pessoal sabia o que era um judeu. O pessoal já tinha conhecimento disso. O pessoal já tinha um conhecimento, ainda que superficial, sobre um Deus judeu que chamava Javé. E isso contribuiu para o avanço do cristianismo. Ele fala dos gregos, da cultura grega. Antes, no período interbíblico ali, no período do Império Grego, você teve uma unificação, uma internacionalização da língua grega. Todo mundo falava grego. O que o cristianismo teve de benefícios com a língua grega? O Novo Testamento. Deus usou o Novo Testamento, Deus usou o grego na composição do Novo Testamento. Questões culturais, questões linguísticas, questões filosóficas. Paulo vai debater em Atenas com o pessoal. O altar ao Deus desconhecido, tudo aquilo foram fatores que Deus foi alinhando, soltando cronômetros ao longo da história para que no momento certo as coisas acontecessem. Disparadores ele foi soltando ao longo da história. Ele fala da política romana. Como que os romanos contribuíram com a expansão do cristianismo? Estradas, né?
As estradas romanas estão de pé e as nossas de 20 anos atrás já não dá mais para passar por elas. O governo também, porque por meio do governo romano, você tinha paz no império. Então os missionários, os apóstolos podiam viajar com segurança pelas estradas porque eles não tinham essas preocupações, né? Então o Philip Schaff fala, olha, a plenitude dos tempos é essa junção de vários fatores para que o cristianismo alcançasse o maior potencial possível. Então Deus foi soltando disparadores ao longo de toda a história para que naquele momento exato Jesus viesse ao mundo e com todos esses fatores juntos nesse caldeirão, o evangelho chegasse até Guarulhos. É isso. É isso. Deus é soberano e controla as pequenas coincidências. Deu a louca no imperador, ele quis dominar o mundo inteiro, aí veio outro, tomou, isso daí. Deus foi fazendo isso ao longo da história. Então, quando nós olhamos para o avanço do evangelho, nós percebemos isso daí também. E aí